Oi, Maíra, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O Ivan está terminando de contar para a gente essa notícia aí. Por favor, Ivan, continua. Pois é, eu já vou emendar na próxima, que é no mesmo assunto, tá, Miguel? Mas é isso. O principal dessa notícia do Múcio é essa declaração de que havia, de fato, um setor das Forças Armadas que estava pendendo a apoiar um golpe de Estado, mas que acabaram não concretizando isso. Só que em alguns momentos ali dessa entrevista, da sua fala, ele deixa entender, ele fala que os golpistas, na verdade, eram famílias, eram senhores e tal, como se fosse algo muito espontâneo, né, e não organizado. E aí isso gerou algumas reações, essa fala do Múcio, né, e uma delas foi a do deputado federal Lindbergh Farias, né, que divulgou um verdadeiro textão no Twitter, rebatendo essa fala do Múcio, né, rebatendo essas teses do ministro da Defesa. Em um dos trechos desse tweet, o Lindbergh diz assim, como assim, abre aspas, como assim, ministro? Uma das linhas mais importantes da investigação conduzida pelo STF é sobre a autoria intelectual dessa tentativa de golpe. O próprio Mauro Cid, em sua delação premiada, revela que foi o próprio Bolsonaro que aprovou uma minuta do golpe que falava em anulação das eleições e prisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa fala é quase que a defesa de uma anistia prévia da cúpula de golpistas, de militares envolvidos na trama e do próprio Jair Bolsonaro, disse aí o Lindbergh. Ele disse isso justamente em resposta ao trecho em que o Múcio fala que a maioria dos golpistas eram senhoras, eram idosos, eram famílias, como se fosse algo disperso, algo espontâneo, e não envolvessem nomes da cúpula das Forças Armadas ou mesmo do próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Daí essa reação até um tanto quanto dura do deputado Lindbergh Farias contra o ministro da Defesa, Miguel. Muito bem, eu vou passar a palavra para a Maíra, mas deixa eu fazer um comentário rápido. É uma coisa que eu gosto muito do Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, mas ele também falou uma coisa parecida com o Múcio ontem. As Forças Armadas não se envolveram, nada com golpe. Eu acho um pouco engraçado isso. Um montão de oficial se envolveu com o golpe, não fez nada para dispersar aqueles acampamentos golpistas, um montão de gente com faixa em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, não houve uma manifestação. Enfim, né? Mas eu acho que existe todo um cuidado aí, um certo temor dos setores do governo de não criar muitos atritos com as Forças Armadas, por razões políticas, para tentar arrumar confusão, né? Mas me parece claro que as Forças Armadas elas estavam envolvidas de alguma forma com o golpe por omissão, né? Por exemplo, a questão, as Forças Armadas, Maíra, eles têm setor de inteligência, né? Inteligência, o Exército tem um setor de inteligência, né? Inteligência, entre aspas, né? Porque o pessoal ficou planejando explodir aeroporto, caminhão, em frente ao quartel, cheio de infiltrado do Exército lá, e eles não viram nada, né? O 8 de janeiro também. Eu não sei que inteligência é essa, né? Que inteligência é essa do Exército. Mas, enfim, essa é a notícia. O Múcio é o ministro da Defesa. Há algumas críticas contra ele. O Lula escolheu ele, obviamente, claramente, para ser um intermediário com as Forças Armadas, porque ele tem boas relações, mas sempre a gente vive essa situação. O que você acha disso, Maíra? Eu acho que a gente tem que ver naquele pano de fundo a escolha do Múcio, né, que me parece ser a linha mestre do governo Lula III, que é tentar fazer arrefecer a polarização, diminuir os pontos de fricção, os gatilhos que ativem essa militância aguerrida da extrema-direita, para que, com isso, consiga atrair aqueles que não são o núcleo duro, mas aqueles que estão nas franjas, seja por conforto econômico, seja pela estabilidade, previsibilidade, pelo comportamento como um estadista. Essa tem sido a aposta do governo Lula III, é nesse pano de fundo que eu avalio não só a escolha do Múcio, mas esse comportamento
que me parece ser constante nas suas falas públicas, de sempre fazer mediações com o Exército, que é inequivocamente comprometido com essa ascensão da extrema-direita. Isso é importante a gente falar bem claro. O Exército faz parte do problema. Ele é um veículo que, a partir de financiamento público, reproduz um ideário de extrema-direita, um ideário que representa um descompromisso, uma ameaça às instituições democrático-liberais. É isso aí. Vamos avançar com a nossa pauta. Tem muita coisa hoje. O que mais tem para a gente aí, Ivan? Bom, vamos lá, Miguel. Tem uma repercussão, na verdade, foi os usuários das redes sociais resgataram esse vídeo após aquela notícia de ontem, aquela entrevista do ministro Alexandre de Moraes, em que ele afirma que um dos planos dos bolsonaristas seria enforcá-lo em praça pública, né? Todo mundo deve ter visto essa notícia, a gente comentou aqui ontem no Jornal da Fórum, o Moraes afirmando que um dos planos dos bolsonaristas, além de executá-lo em praça pública, né? É um absurdo. Mas internautas resgataram hoje um vídeo que mostra que essa tese de fato não era absurdo, era uma espécie de fetiche ali entre os golpistas. Isso rolou de fato, né? Essa conspiração, e isso contou até com uma encenação. Isso aconteceu no dia 7 de setembro de 2021, né? Comemoração do Dia da Independência, né? Isso aconteceu na cidade de Guarapuava, no Paraná. O fotógrafo, fotojornalista do Paraná, Eduardo Matsiak, compartilhou este momento à época, em que mostra um boneco representando o ministro Alexandre de Moraes sendo enforcado num caminhão, que era um caminhão de uma empresa ali da região. Acho que, inclusive, a gente tem um vídeo aí para passar, e esse vídeo foi resgatado agora, nessa sexta-feira, justamente na esteira da repercussão dessa declaração do Moraes. Ou seja, era algo que de fato estava no pensamento dos golpistas. Tá aí, são carros de produtores rurais, né, da região do Paraná, e aí eles fazem um boneco com Alexandre de Moraes sendo enforcado em praça pública. E um detalhe dessa história é que não só o Moraes relatou isso, né, que um dos planejamentos seria enforcá-lo, como o atual diretor-geral da Polícia Federal, né? Ontem, em uma entrevista, ele inclusive menciona essa declaração do Moraes e fala que a PF tem elementos, inclusive, para descobrir quem aventava esse tipo de ideia, Miguel. O Moraes, ele menciona que havia planos para assassiná-lo, esconder seu cadáver. O Alexandre de Moraes deu 2 entrevistas ontem, uma para a Veja, uma para o Globo, em que ele menciona isso. O que você acha, Maíra? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar é uma reação muito tardia. O Bolsonaro passou 27 anos na Câmara dos Deputados vociferando contra as instituições democrático-liberais, defendendo abertamente o golpe militar, a tortura, a ditadura. Quando ele assume a presidência, ele não modera, ele escalona, ele continua fazendo crítica às instituições eleitorais. Depois começa um processo de radicalização e investida contra o Supremo Tribunal Federal. Ele faz aquele 7 de setembro tenebroso, em grave desacato às instituições democráticas. Então, eu acho que houve vários momentos para se passar mensagens de que as instituições não tolerariam esse tipo de descompromisso com o ideal democrático liberal. Elas não fizeram isso. Só reagiram quando se viram numa posição de ameaça muito contundente e deliberada, que foi o 8 de janeiro, né? Que assim, é quase como se fosse o fundo do poço. Esperou chegar no fundo do poço para reagir. E aí reage dessa maneira, que me parece uma maneira adequada, e muito dessa reação de surpresa sobre a forma como estão sendo punidos, envolvidos no 8 de janeiro, é porque essas pessoas são de raça e de classe que não costumam sofrer com o aparato coercitivo do Estado.
Isso gera, por parte desses envolvidos e daqueles que são seus simpatizantes, um assombro muito grande. O Moraes, numa das entrevistas para a Veja, ele fala isso, Maíra. Ele lembra que o fato das pessoas, né, a maioria das pessoas envolvidas nesses protestos aí golpistas, pessoas de classe média, você tinha muito todo o setor do agronegócio envolvido. Então, você tem aí um certo racismo, né, da ultradireita brasileira, que quando se trata de pobre, favelado, preto, o discurso é mata e esfola, né? A polícia entra na favela, mata um montão de gente, sai dando tiro, arrombando porta, e tá tudo bem. Tem que fazer isso mesmo. Mas aí, no caso do 8 de janeiro, é tudo pobre, tudo coitadinho, senhoras, senhores, todo mundo tem que ser protegido. É impressionante a proteção que esses terroristas todos receberam dos senadores e deputados da ultradireita, senadores, chorar. Que é a conotação racista e classista da extrema-direita. A extrema-direita ela não é apenas um posicionamento sobre valores de maneira abstrata, como às vezes se coloca, né? Parece que eles estão se posicionando. Eu acho horrível quando falam costumes, como se alguém tivesse o costume de ser racista, o costume de ser misógino, o costume de praticar feminicídio e outras violências contra mulheres. A gente tem um posicionamento que é, sim, muito demarcado no tocante a direitos civis, direito das pessoas sobre os próprios corpos, direitos das pessoas enquanto minorias, mas a gente tem também um componente que é racista e é classista, uma certa aversão às classes populares e tudo aquilo que elas representam. É isso aí. Vamos girar a nossa roda de notícias. Vamos, Ivan. Bom, a próxima notícia, Miguel, tem a ver com a mesma temática, é uma fala do ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre o 8 de janeiro, e que contraste muito justamente com a fala do Múcio, que a gente estava repercutindo aqui, né, que o Múcio acaba declarando ali que não havia um líder com quem negociar, né, ele poupa a alta cúpula das Forças Armadas, poupa inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Coisa que o ministro Gilmar Mendes, do STF, não faz, né? Ele responsabiliza o Bolsonaro pelos atos golpistas numa entrevista que ele deu à AFP, a agência France Press, né? Ele fala nessa entrevista que Bolsonaro tem responsabilidade de forma inequívoca, responsabilidade política. E aí ele ressalta que mede as palavras e fala em responsabilidade política ao se referir a Bolsonaro, pois o processo, segundo ele, ainda está em julgamento, né? Então, essa fala contrasta bastante com a fala do Múcio, e aí depois o Gilmar ainda prossegue, né, ao se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que durante os 4 anos de governo, o Bolsonaro incentivou algum tipo de anarquia, especialmente no que diz respeito às forças policiais. E o Gilmar Mendes prossegue. Acredita até mesmo que os militares não retiraram esses invasores, esses manifestantes dos prédios, por conta de algum estímulo que havia do próprio presidente da República. Então, é uma fala bem direta, bem incisiva, no sentido de responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro, feita para uma agência internacional, inclusive, né, Miguel? Acho que vale destacar isso, porque uma notícia na France Press é repercutida por vários veículos aí do mundo, então é uma posição bem forte, principalmente agora, às vésperas do aniversário de 1 ano dos atos golpistas. Pois é. Maíra, semana que vem, hoje é dia 5 de janeiro, sexta-feira, então o dia 8 vai cair na próxima segunda-feira. Haverá um ato no Senado Federal, com a presença do presidente da República, da cúpula da República, na verdade, né? O Alexandre de Moraes vai, vários ministros do STF vão, vários governadores vão, menos os bolsonaristas, né? Eles fugiram, mas vai um montão de governador. Vai ser um ato importante. E o Alexandre de Moraes falou, nas entrevistas ontem, que as próximas semanas
haverá vários julgamentos no STF de pessoas que participaram do 8 de janeiro ou financiaram. Então, os próximos meses, na verdade, vai ser até março isso, vai se estender até março, os bolsonaristas vão ser lembrados, né? Eles vão ficar constrangidos por essa lembrança, e isso aí vai repercutir na opinião pública, isso vai, de certa forma, deixá-los acuados, né? Eles já estão acuados, né? Tanto que eles ficam tentando se refugiar em teorias de conspiração. Primeiramente disseram que era o Lula, né? Lula que planejou aquele negócio todo, que eram todos petistas infiltrados do 8 de janeiro. Aí o negócio não colou, né? E agora eles não sabem o que fazer. Mas o que você acha dessa fala do Gilmar Mendes? E qual a sua expectativa para esse ato aí do 8 de janeiro no Senado? Mostra que Gilmar Mendes não está senil, né? E de que ele está do lado de cada linha. O 8 de janeiro é interessante porque ele traça no chão uma linha que separa aqueles que são inequivocamente bolsonaristas, que não conseguem ter uma trajetória autônoma sem estar ligado ao bolsonarismo, a essa simbologia de descompromisso com a democracia, de descompromisso com o liberalismo. E Gilmar está do outro lado da linha, ele está do lado de cá, né? Ele ainda faz parte daquele segmento que, embora à direita, tem compromisso mínimo com a simbologia da democracia liberal. E do outro lado, e aí o Bolsonaro é essa simbologia, estão aqueles que não têm esse compromisso. E é muito interessante ver na lista, né, dos governadores que vão estar presentes e dos que não vão estar presentes, né? Porque me parece que foi uma certa decepção o Tarcísio não estar presente, porque quando houve o 8 de janeiro, ele foi. Então, ele se colocou de um lado inequivocamente bolsonarista, junto com o Ratinho Júnior, junto com aquele de Santa Catarina. O Cláudio Castro ainda está em dúvida, espero que ele tenha o bom senso de comparecer. E o próprio Zema, hoje que saiu no jornal, de que ainda está em dúvida se vai ou não. Bem lembrado, né? Nos dias seguintes do 8 de janeiro, houve uma união muito grande de forças políticas, inclusive pessoas da direita, o próprio Tarcísio, o Ronaldo Caiado, muita gente se solidarizou. E foi importante, inclusive, essa reação da sociedade, que acabou fortalecendo o Lula, né, por uma razão óbvia, uma situação, o Lula é o chefe de Estado, isso que acabou constrangendo muito os bolsonaristas. Tanto que eles ficaram em parafuso, estão até hoje em parafuso. Deixa eu ler alguns comentários. Tem aqui da Ana Paula França, Maíra falou tudo, sou sua fã. Isso aí. Tem aqui do Moisés de Angola, parabéns ao programa. Angola junto do Brasil. É isso aí, Moisés. Legal que você está ouvindo a gente. Uma honra. Tem um bolsonarista aqui, agora de vez em quando aparece bolsonarista aqui. Ninja de esquerda, Bozo tem que ficar inelegível, senão ele ganha a eleição com mais de 80%. Eu botei porque eu queria responder, mas em 2022 ele não estava inelegível e perdeu. Então não sei se isso é verdade, né? Mas, enfim. Mas uma coisa, a gente não pode nunca esquecer que essas pesquisas de opinião, as últimas, mostram uma resiliência muito grande, né, do bolsonarismo. As pessoas continuam achando que votaram certo. Houve um avanço, sim, na fronteira. O governo Lula avançou umas casinhas, mas o montante de votos em Jair Bolsonaro ainda mantém uma resiliência grande. Sim, mas não 80%. Isso aí acho que é exagero com você. Não, gente, a gente ia ter que migrar. Imagina. Tem mais alguma notícia para a gente aí, Ivan? Tem uma notícia aqui que dá para a gente repercutir rapidinho, Miguel, que você estava trazendo até o recorde da balança comercial do Brasil, né? Tem outro dado interessante de outro tema, mas é mais um balanço do ano de 2023, né? Trata-se de um estudo do Ministério da Justiça do governo Lula que aponta que os homicídios nesse primeiro ano
de governo Lula caíram 6% com relação ao ano passado, né, os homicídios violentos. Esse balanço da pasta do Ministério da Justiça, ele já tinha sido anunciado pelo próprio Flávio Dino no início de dezembro. O Flávio Dino tinha afirmado que havia uma tendência de quase confirmação de redução na ordem de 6% dos chamados crimes violentos letais, e os dados ainda não são definitivos porque não contam justamente com os números do mês de dezembro. No entanto, esse índice de 6% tem como base a projeção mais pessimista do governo. Então, é possível que o número de homicídios, quando o estudo for concluído, porque essa é uma projeção, é provável que a queda no número de homicídios seja ainda maior. Né? O Dino ainda disse que em 2021 foram 42.721 crimes violentos, em 2022 foram 42.600. E aí, já para este ano, a projeção mais pessimista é que o número chegue a 40.173 casos. Né? E o Dino afirma ainda que o número não é espetacular, mas que é um avanço frente aos dados dos anos anteriores. E abre aspas para o que o Dino disse lá em dezembro. Alguém dirá que os resultados não são espetaculares, mas não sou pago para dar espetáculo, e sim para implementar uma política pública nos termos que a realidade permite. Mas ninguém conduz uma política pública sozinho. Estou muito feliz com os resultados. Estamos avançando na direção correta. Se confirmados, os dados preliminares significam que aproximadamente 2,5 mil vidas foram salvas. Não é só mais um dado de balanço. Aí, ao longo desse mês de janeiro, vários indicadores devem ser divulgados com relação ao ano de 2023, Miguel. Muito bem. Tem essa notícia aqui, que eu acho que tem a ver com isso. Até queria pedir a opinião da Maíra. Primeira campanha do governo Lula, em 2024, será sobre segurança pública. Com o mote Brasil Unido contra o Crime, as peças vão destacar as ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas. O que você acha disso, Maíra? Me preocupa muito, Miguel, porque eu acho que a segurança pública, embora seja a demanda mais concreta, a possibilidade da gente abrir um canal do campo progressista, abrir um canal de diálogo concreto com cidadãos de diferentes posicionamentos no espectro ideológico, com cidadãos menos escolarizados, com a classe média, com todo o espectro, né, de segmentos econômicos, o campo progressista não produziu uma reflexão consolidada sobre esse tema. Eu não sei se você tem a mesma impressão. A academia pode até ter produzido, mas não há dentro do governo, eu pelo menos não vejo, um discurso coerente sobre o assunto, que diferencie a forma como o campo progressista vê a segurança pública de maneira inequívoca da forma como o extremismo de direita vê. Eu acho que ainda tem muita ambiguidade, há um certo medo, porque as formulações propriamente progressistas, elas, por rechaçarem a violência, acabam destoando das expectativas daqueles que têm o seu cotidiano perpassado pela violência. Então, acaba havendo um distanciamento e até sendo percebido como uma hipocrisia por parte daqueles que não têm essa ameaça da violência estruturando seu cotidiano, elaborarem, né, entendimentos que rechassem a violência. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas quando a gente vê a reação, né, de pessoas do Rio de Janeiro, de bairros que são muito violentos, aos discursos que a esquerda produz sobre a segurança pública, que enfatiza a responsabilidade social, a questão da desigualdade, a ineficácia do uso, do aumento da violência e do punitivismo de modo geral, esses discursos são mal recebidos por uma população que, por ter o cotidiano perpassado pela violência, espera respostas violentas. Não, eu concordo plenamente. A gente sempre conversa aqui no Jornal da Fora com muita gente sobre isso. Agora,
a esquerda tem proposta, tem projeto, tem estudo, tem todo um conteúdo, né, porque a direita ela conseguiu monopolizar essa narrativa da segurança pública, só que ela não tem estudo, não tem pesquisa, tanto que quando assume o poder, você vê que ela se recusa a usar a ciência, né? O caso do Tarcísio, é claro, por exemplo, está se recusando a usar a câmera, a câmera com os policiais, o que é uma estupidez. Tem até a notícia que eu separei para a gente aqui, coloca aí, Gui. Não, eu só discordo com a coisa de... eu acho que é muito bem pensado isso. Não é porque ele não conheça os estudos, é porque ele sabe que a base eleitoral dele vai ouvir a seguinte coisa: é melhor, quando ele falou, né? Ele falou, a gente não vai botar câmera porque a gente vai investir no aumento nas penas. É óbvio que ele sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não diminui a possibilidade da outra. Mas ele está falando o que o eleitorado dele quer ouvir. Mas é muita estupidez. Agora eu tenho um argumento assim mais afiado na ponta da língua, justamente com o discurso do Capelli ontem, que ele fala sobre isso, porque o Ministério da Justiça e da Segurança Pública quer lançar um plano nacional, já tem o SUSP, né, que é o SUS da Segurança Pública, mas ele quer lançar um plano nacional para que todos os policiais, todas as corporações policiais de todo o país tenham câmera e seja tudo com o mesmo algoritmo, tudo com o mesmo padrão. E aí ele explicou uma coisa que eu achei que não tinha pensado assim com tanta clareza antes, que é a questão como a câmera ela serve para armazenar dados para os sistemas de inteligência artificial, que vão ser, obviamente, usados na segurança pública cada vez mais, já estão sendo, para que os centros de segurança, esses centros de análise de dados, possam usar as imagens captadas pelos policiais para fazer o banco de dados nacional e pegar os bandidos, entendeu? Então, a narrativa é essa, é pegar bandido, combater o crime, mas por isso, hoje em dia, se usa inteligência, se usa tecnologia, isso que os países, a China usa muito, a Europa usa muito, os Estados Unidos usa muito, e faz uma diferença. O crime tem caído em muitos lugares com o uso da tecnologia. Fica mais difícil cometer crime se você tem câmera, se você tem... Uma coisa é política pública, a outra é a dimensão eleitoral que move esses agentes. Esses agentes estão só na dimensão eleitoral, eles estão querendo falar assim, ó, a população não quer ouvir nada complexo, quer ouvir que vai esculachar o bandido, que vai bater no bandido, que vai dar porrada, matar o bandido. A mídia, por exemplo, quando exibiu aquelas cenas bizarras do BOPE, que executou uns meninos que tinham se rendido, a gente recebe isso de uma maneira, mas uma parcela significativa da população aplaude silenciosamente. Tem razão. É um desafio muito grande. Me preocupa ser o primeiro discurso do Lula, entendeu? Me preocupa porque esse é um mato sem cachorro, gente. Isso aí é difícil demais. Porque as expectativas dos agentes, dos eleitores, são distantes de um mínimo de inteligibilidade de política pública que alguém que está no campo progressista pode ser a favor. Mas aí, Maíra, eu acho o seguinte, que se as pessoas não entendem o que o campo progressista está propondo, que o campo progressista não está sabendo falar. A gente não pode culpar as pessoas por não estarem entendendo. Né? É porque o campo progressista tem que melhorar o discurso, né? E não pode desistir. Historicamente, o que se fala, por exemplo, a extrema-direita tem todo esse medo do comunismo, né? Eles criam esse fantasma do comunismo. Historicamente, o comunismo é muito duro com a criminalidade. Né? Vai cometer um crime na China, para você ver, ou em Cuba. Né? É uma coisa terrível. Né? É muito duro. Historicamente, a União Soviética era criminalidade zero, a China é criminalidade zero. Entendeu? Então, não tem esse... É uma coisa meio... É um fantasma que eu acho que dá para construir uma narrativa mais... quer dizer, narrativa não é uma palavra que fica parecendo que é uma coisa artificial. Dá para construir um discurso mais forte em relação à segurança pública, tem elementos para isso.
Né? É um desafio da gente, é um desafio que, de fato, o governo Lula vai enfrentar. Maíra, chegamos ao final aqui do nosso programa. Muito obrigado, como sempre, pela participação. Um beijo grande, bom final de semana. Tchau, tchau, gente.